Hoje é dia 23 de abril de 2022, 13 horas e 45 minutos em Franca, São Paulo. Um sábado ensolarado com poucas nuvens, 28 graus. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e optamos nesta fase pela leitura da obra Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra obtida pela psicografia de Roger Bottini Paranhos, que, recebendo o amparo de Hermes Akhenaton, que recentemente reencarnou como Allan Kardec, e Ramatiz, neste trabalho, eles se propõem ao seguinte: universalismo crístico. O Futuro das Religiões é um livro profético que procura preparar a humanidade para uma visão espiritual do futuro, a busca consciente da espiritualidade ou de espiritualização, em oposição a uma submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar. Adotando uma metodologia simples, filosófica, baseando-se em 3 alicerces principais: amor ao próximo como a si mesmo, respeito ao status quo, à opinião alheia, isso eu li agora recentemente. Compreender a lei do karma e a lei da reencarnação como essenciais para a execução da justiça divina, ou seja, reencarnação e karma igual a justiça. E o terceiro ponto é a incessante busca da sabedoria, aliada a um progresso filosófico, científico, com o objetivo de promover a educação integral da humanidade. Então, busca consciente de espiritualidade em oposição a uma submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples e filosófica, conforme foi referido, baseando-se em 3 alicerces principais. O autor nos apresenta a ideia central que procura unir ensinamentos de todas as ideias, de todas as propostas das religiões e instado em um mecanismo evolutivo para que estas propostas das religiões se mantenham sempre atuais e dinâmicas, resolvendo o maior problema das religiões: estagnação, em meio a um mundo em constante movimento, em constante progresso das ideias. O desdobramento espiritual, em desdobramento espiritual, Roger visita as esferas espirituais superiores e as regiões sombrias do astral inferior, para obter a opinião dos mestres da luz e dos magos negros sobre o universalismo crístico. Em uma segunda parte, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza e uma visão espiritual de idealismo emocionantes. O jovem Rafael, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea Érica
impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando os idealistas e silenciando os ortodoxos mais retrógrados. Um livro que funde estilos já apresentados sob o signo de Aquário, também produção de Roger Bottini Paranhos, e a história de um anjo, no qual Hermes afirma em prefácio: todo aquele que deseja ser livre em busca da verdade por suas próprias mãos, nos siga nas próximas páginas. Nós estamos então na página 38 e 39, aonde Hermes conversa com Roger Bottini Roger diz o seguinte: estaquei o passo e ele colocou a mão sobre os meus ombros para dizer-me: vê como o trabalho não é tão difícil, basta que os encarnados na matéria libertem-se da ignorância, como já afirmamos diversas vezes em nossos trabalhos anteriores. A reencarnação sistemática dos eleitos para a nova era, no terceiro milênio, mudará a face da humanidade. Os novos habitantes da Terra serão almas libertas da ignorância, sedentas pelo conhecimento que transforma o bárbaro em anjos de luz. Eles jamais serão escravizados pelo capricho da carne para atender aos seus anseios, porque a sua bagagem espiritual estará livre das taras psicológicas ou psicóticas da humanidade neste ciclo que está se encerrando. A nova geração gradualmente se libertará dos apegos aos interesses humanos que escravizam o homem e que lhe traz sofrimento. Possuem níveis diferentes de percepção e cada um tem a sua verdade. Isto é muito complicado. Vai ser difícil a humanidade aceitar uma ideia única, acreditar em um verdadeiro universalismo religioso. Tanto é assim que este termo já está sendo utilizado para identificar uma nova seita dentro do Espiritismo. E também já está escravizado a dogmas. Em breve teremos uma nova religião. Respirei fundo, inconformado com minhas próprias ideias. Quem afirmou isso foi o Roger. Uma amiga minha foi à casa de princípios de Ramatiz, ou seja, o atual Espiritismo universalista. E lá repudiaram os nossos livros. Eles disseram que estudam somente livros da marca Ramatiz. O que é um paradoxo, dizem-se universalistas, mas comportam-se com a mesma maneira sectária, preconceituosa, que criticam que os que seguem Ramatiz eram criticados pelos irmãos kardecistas. Como implantar o universalismo crístico se a mente humana ainda é escrava da própria verdade? Hermes compreendeu a minha angústia em face ao peso da responsabilidade que estava sobre os meus ombros com este novo livro e tentou me reanimar dizendo: a nossa mensagem será aceita principalmente
pelas futuras gerações, pelos filhos da nova era. E já te afirmei isto, temos que ter paciência e realizar o nosso trabalho. Se nem Jesus agradou a todos com sua gloriosa descida à terra, por que esperarmos mais de nosso modesto trabalho? Agradeça por não sofrer as terríveis agressões como acontecia no passado, quando a intolerância imperava entre os homens. Concordei, meio inseguro, e questionei. Será que por esse motivo, então, que atualmente aqueles que já estão libertos das religiões procuram realizar uma caminhada individual à busca da verdade, já que esta diversidade de pensamento leva à dificuldade em atingir um consenso sem imposição? Hermes concordou com o gesto elegante e assim se expressou. Sim, como não existe um debate sereno, sensato, em busca de uma verdade maior, cada ser que já despertou para o caminho da luz procura, por si só, em meio a todas as religiões, aquilo que atenda à sua busca. No entanto, como ele já está sozinho nesta busca, não possui o saudável auxílio da troca de ideias para aperfeiçoar a construção da própria crença. O debate saludável, às vezes nos desperta para os detalhes em que estão sob os nossos olhos, mas que não enxergamos, sem o auxílio alheio. O isolamento não é o caminho. O problema de se obter um consenso reside no excesso de culto ao ego da atual humanidade terrena. Os eleitos para a nova era pensarão mais no conjunto do que nas próprias crenças pessoais. Olhei para ele, olhei para Hermes com um certo ar de descrença e afirmei: espero que estejas certo, porque hoje em dia até a mensagem do amor, que é algo para ser entendido com facilidade, abre margem para várias interpretações. O ego de cada um tenta adequar o conceito do amor, aos seus próprios interesses. Hermes levantou-se e convidou-me para caminhar em direção a um grande lago da cidade astral, império do amor universal, que naquele dia estava deslumbrante, absolutamente deslumbrante. Os raios de sol refletiam no lago, como se fossem estrelas que haviam mergulhado no sereno espelho d'água. No meio do caminho ele me confidenciou: este é fruto da ignorância espiritual da humanidade. Se o homem procurasse se espiritualizar verdadeiramente, veria que o amor não é assistencialismo, nem permissividade, que nos dias de hoje se vê. E muito menos o ato de apenas consolar o próximo. Amor não é só consolo ao próximo, quando o fundamental é esclarecimento. O homem consolado se levanta, se reergue. O homem esclarecido segue em frente. Aproveitando o gancho de uma linha de raciocínio, falei com empolgação: sim,
Observo isto com frequência. As pessoas estão sempre lamentando o seu destino, sem compreender o objetivo de suas vidas. Não movem suas mentes nem 1 milímetro em busca do entendimento espiritual. Aqueles que se dedicam a assuntos, se dedicam apenas, a assuntos frívolos e triviais, mas quando os obstáculos em suas vidas surgem, são os primeiros a lamentar, ingressando em um estado depressivo. A pior enfermidade, ignorância espiritual. Consolado, o homem se levanta, esclarecido, o homem segue adiante em rumo seguro. Pois o homem fica cego para buscar a solução e o progresso em sua vida. Na ignorância. Definitivamente, o maior mal da humanidade não está em nenhum dos atos ou dos comportamentos anticristo, mas sim na ignorância. Buda tinha razão quando afirmou que a luta não está entre o bem e o mal, mas sim no conhecimento contra a ignorância, contra o desconhecer. A luta está entre o saber e o não saber, e não entre o bem e o mal. Ao chegarmos perto do lago, Hermes parou e se voltou para mim. Estaquei o passo. Ele colocou ambas as mãos sobre os meus ombros e afirmou: vê como o trabalho não é tão difícil, esclarecer, acender o archote, para que os olhos alheios possam ver, saber de, saber a respeito. Basta que os encarnados na matéria libertem-se da ignorância, como já afirmamos diversas vezes em nossos trabalhos anteriores. A reencarnação sistemática dos eleitos para a nova era do terceiro milênio mudará a face da humanidade, o status quo vivencial dos homens. Os novos habitantes da Terra serão almas libertas da ignorância, sedentas pelo conhecimento, que transforma o bárbaro em anjos de luz. Eles jamais serão escravizados pelos caprichos da carne para atender aos seus anseios, porque sua bagagem espiritual estará livre. Estará livre, meu amigo Roger. Das taras psicóticas da humanidade neste ciclo que está se encerrando. Repetindo, eles jamais serão escravizados pelos caprichos da mente para atender aos seus anseios, porque sua bagagem espiritual estará livre das taras psicóticas da humanidade deste ciclo que está se encerrando. A nova geração gradualmente se libertará do apego aos interesses humanos que escravizam, e o homem estará livre dos apegos aos interesses humanos que escravizam o homem e lhe traz sofrimento. Repetindo, eles jamais serão escravizados pelos caprichos da carne para atender aos seus anseios, porque sua bagagem espiritual estará livre das taras psicóticas da humanidade, deste ciclo que está se encerrando. A nova geração gradualmente se libertará do apego aos interesses humanos que escravizam o homem e lhe traz sofrimento.
sacudi os ombros em sinal de descontração e falei: bom, já que não devemos ter grandes expectativas em relação à aceitação deste trabalho no momento, só nos resta tentar realizá-lo com uma linguagem mais clara possível e com o máximo de critério. Ah, mestre, vamos ao trabalho. Hermes sorriu e Moa afirmou: é assim que se fala. Meu querido irmão, quem apostaria no sucesso futuro do cristianismo ao ouvir na época de Jesus aquele estranho rabi que proferia conceitos completamente inovadores? Vestia roupas simples, andava descalço, sem ostentação típica dos sacerdotes no Sinédrio. Os seus seguidores eram apenas pescadores, pessoas destituídas de sorte material. Quando chega o momento de uma nova revelação, meu amigo, nada pode evitar que isto ocorra. O sábio mentor ergueu as mãos para o céu, falou com devoção, com reverência, com convicção, com unção. É a vontade de Deus, Roger. Os que tiverem olhos de ver, verão. Vamos realizar o nosso trabalho de forma tranquila, despretensiosa, deixando nas mãos do Altíssimo o desencadear de nossa mensagem, de nosso humilde recado. É possível que na atualidade muitos não se identifiquem com a ideia do universalismo crístico, mas certamente o futuro, Roger, provará que estamos e estávamos certos. Olhei para o mentor e lhe disse: acredito que o grande entrave para esta união no entendimento espiritual seja principalmente a alienação das pessoas. Fecha para mim, Bernardinho, encosta lá, senão entra barulho. Tem que fechar, fecha. Vai fechar, filho? Por favor. Acredito que o grande entrave para esta união no entendimento espiritual seja principalmente na alienação das pessoas e não em ferrenha defesa de crenças sectárias ultrapassadas. Quem busca a verdade logo compreende que as religiões são instrumentos de conexão com Deus e jamais agremiações que devem ser defendidas com ferocidade. Esta agremiação, esta visão fanática, não encontra respaldo em corações sinceros. Infelizmente, ainda é comum a acomodação a uma determinada crença, sem submetê-la a um estudo sensato sob o crivo da razão.
Se os adeptos das religiões se fizessem perguntas básicas, não demorariam, não se demorará a perceber que essas crenças foram inúteis o tempo todo, mas que precisam de reformulação. No mundo de hoje, uma nova visão espiritual precisa ser estabelecida. Ela deve ser abrangente. Além de um aspecto cultural e temporal. Temporal está no seu tempo de cada religião. Hermes concordou com um sorriso e, emocionado com a minha empolgação, afirmou: a ignorância, o desconhecimento, o não saber, o estar desinformado é um mal em todos os sentidos. Vê a miséria dos povos, desinformação. Tudo fruto da ignorância. Aquele que conhece e sente a luz de Deus não entrega o seu coração às trevas. Aquele que conhece e sente a luz de Deus não entrega o seu coração às trevas. Atualmente observamos que há milhares de pessoas sem educação básica, sem desenvolvimento profissional algum. As nações desenvolvidas, ao invés de estimular a educação entre os povos subdesenvolvidos, apenas alimentam guerras. A noção maquiavélica de nação ignorante, a nação escrava, é ainda o falar mais alto aos corações egoístas dos governantes do mundo. Chegará o dia em que todas as civilizações da Terra serão a mesma ou terão a mesma oportunidade educacional. E serão estimuladas essas oportunidades educacionais a buscar respostas para a sua ascensão, a sua ascensão, o seu crescimento evolutivo. O planeta azul, então, deixará de ser um mundo de expiações, de dores atrozes e de provas, experiências necessárias para firmar lições as quais já se conhece. E se tornará uma escola de regeneração espiritual. Pessoas conscientes, desapegadas dos preconceitos, fiel a si próprias, tolerantes para com os limites alheios. Mas para isto é importante restaurarmos a credibilidade nos valores espirituais. Há necessidade de se restaurar os valores espirituais no seio da humanidade. É necessário fazer com que o homem moderno compreenda a existência de Deus, identifique a presença do Altíssimo, evitando o clichê de uma sociedade que diz acreditar na existência de um Criador que não se vê. Não se o vê, não se o ouve para executar suas ações no dia a dia. É necessário fazer que o homem moderno compreenda que Deus existe, evitando o clichê de uma sociedade que diz acreditar
na existência do Criador, mas não o vê, nem o ouve para executar suas ações no dia a dia. Todos somos fagulhas da grande fogueira, que é o autor da vida. Somos fagulhas da luz, razão de ser de toda a criação. Temos todo em cada um de nós a parte. Podemos nos conectar por ressonância ao Altíssimo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar ou situação em que estagiemos. Kardec afirma que vê-se a presença do autor pela obra. Hoje, com a física quântica, com a compreensão de que nada é o que parece, que tudo é informação presente na energia que se materializa, que nas experiências da dupla fenda, o observador interfere no fenômeno, quer dizer, a ação mental daquele que faz a experiência da dupla fenda interfere no resultado. Ou seja, a mente interfere na energia. Se isso acontece, então a mente divina produz tudo, com uma inteligência, com a sabedoria, com o poder e com uma manutenção, porque tudo acontece a partir da vontade e da ação do vivente, encarnado ou desencarnado. E existe a lei de destruição, existe a lei que impele a matéria a retornar para o seu estado energético, se não houver a interferência do vivente, do pensador, do autor da vontade, do desejo e da ação. Com o tempo, necessariamente, tudo que é matéria retorna ao seu estado energético. Mas no descaso, na inoperância do vivente, muito mais prático. Um veículo abandonado enferruja, corrói. Uma casa abandonada desmonta. Então há necessidade da ação para firmar, para fazer bem feito. Quanto mais bem feito, maior a capacidade do vivente. E há necessidade desta ação para a manutenção, até que se cumpre, né, todo um processo e tudo retorna. Porque tudo em a natureza, em termos de matéria, retorna para o seu estado energético. A única coisa que cresce, que se desenvolve e é um somatório de experiência, é o ser imortal, né? É o ser pensante, que sobrevive a essas transformações. A cada dia que passa, a física quântica mostra essa realidade espiritual, os vários planos do existir. Olhei para o mentor amigo e falei com convicção. Talvez esteja aí o ponto central para o verdadeiro despertar. Enquanto os povos menos favorecidos não se instruem, ainda veremos comportamentos como o do homem simples que chama o abastado doutor devido às suas posses,
Ou então, enquanto os povos menos favorecidos não se instruem, ainda veremos comportamentos como o do homem simples que chama o abastado de doutor, devido às suas posses. Ou então, os cidadãos de nações africanas que correm desesperados atrás de veículos da ONU, em busca de ajuda humanitária, de migalhas. Ou ainda pessoas no mundo inteiro sendo subjugadas por crenças religiosas absurdas, ultrapassadas. É triste vermos líderes religiosos submetendo fiéis aos seus interesses próprios, aos seus interesses pessoais, imediatistas, enquanto se posicionam à sombra de Deus, para obter um respaldo quase divino para suas atividades infames. Hermes meditou por alguns instantes e falou, enquanto eu ainda estava completamente absorto em meus pensamentos: Deus somente respalda aqueles que revelam a sua verdade com humildade, compreensão, companheirismo. O verdadeiro emissário de Deus é aquele que fala das coisas do Espírito com amor, sabendo ouvir opiniões adversas, aceitando quando são lógicas. Meio confuso por causa da complexidade da verdadeira busca interior, perguntei ao querido mestre Hermes: em essência, o que buscamos? Ele sorriu e respondeu: nós buscamos o verdadeiro amor, aquele que não espera nada em troca. E também estamos procurando conquistar o desapego, meu amigo. Tudo é de todos, tudo é de cada um, compartilhado. Somente o ser desprendido conhece o verdadeiro amor. É livre, plenamente realizado. Repetindo, nós buscamos o amor verdadeiro, aquele que não espera nada em troca. Também procuramos conquistar desapego. Somente o ser desprendido que conhece o verdadeiro amor é livre e plenamente realizado. Meditei por alguns instantes em busca de uma compreensão mais palpável sobre o tema e perguntei, ainda confuso: o problema é definirmos o que é amor, o que é apego? Não poderíamos afirmar que amor é fazer o bem ao próximo? Mas o que seria esse bem? Já vi pessoas dizendo que prejudicaram seus vizinhos para que os filhos fossem beneficiados. Pais acreditando fazer o melhor aos seus descendentes e não entendiam, não aceitavam que na verdade estavam prejudicando aqueles ao seu redor. Comportam-se ainda como se vivêssemos num regime tribal. Até mesmo nações em guerra acreditam que estão realizando uma guerra santa para promover um bem. Jovens estão sendo trucidados nos campos de batalha. Quanto ao apego, como diferenciar o que é escravizar? Utilizar-se de recursos materiais, emocionais para promover felicidade. Alguns pregam a libertação através da miséria plena, mas sabemos que os recursos materiais podem nos auxiliar a promover o bem comum. Prega-se o afastamento das posses, mas o dinheiro, quando bem utilizado, pode auxiliar na evolução dos homens, muito mais do que a fuga do dinheiro. Insinuando-se virtuoso, quando na verdade, por vezes, esconde o medo de assumir responsabilidades maiores. Infelizmente,
uma explanação superficial não resolve o problema da definição desses conceitos. Amor, desapego. Que me dizes, Hermes? O sábio mentor sentou-se ao meu lado e falou num tom de brincadeira. Hoje tu estás polêmico, meu amigo Roger, mas isto é saudável, toda fé deve ser raciocinada. Toda verdade deve ser questionada. Quem dera a humanidade buscasse Deus através da verdadeira crença pessoal e não por uma submissão a algo que não compreende. Repetindo, quem dera a humanidade buscasse Deus através da verdadeira crença pessoal e não a submissão a algo que não compreende. Ele suspirou e falou quase que para si próprio. A eterna luta do conhecimento contra a ignorância é realmente a nossa maior batalha interior. Quebrar paradigmas, quebrar velhos conceitos. Tu sabes me dizer o que é certo, o que é errado, Roger? Repetindo, a eterna luta do conhecimento contra a ignorância. Esta é realmente a maior batalha interior. Quebrar paradigmas, quebrar conceitos prontos, velhos conceitos. Tu sabes me dizer o que é certo, o que é errado, Roger? Olhei para Hermes quase que de olhos saltando nas órbitas e falei: se tu não sabes, meu mestre, quem sou eu para explicar? Então Hermes sorriu e disse: já parastes para pensar que as convenções sociais, as regras de conduta, o juízo que fazemos uns sobre os outros, podem fazer parte de um grande equívoco? Vê como passar dos séculos o conceito sobre o casamento, a virgindade se modificou. Na Idade Média, até mesmo no início do século passado, mulheres que experimentavam o ato sexual antes do casamento tinham suas vidas desgraçadas. Tudo por puro preconceito. Atualmente esses valores estão transformados. Coisa do demônio ou uma nova compreensão dos valores. Tudo isto deve ser pensado e analisado, meu amigo, sob a ótica de não fazer aos outros o que não gostaria que lhe fizesse. Adequando esta máxima à época, à nova consciência que estamos vivendo, porque o ato sexual deve ser visto como pecaminoso, se é um ato de natureza divina, desde que feito com responsabilidade, feito com respeito, feito com amor entre as partes envolvidas. Eu olhei para o mentor e afirmei até que de uma maneira irônica: acho melhor pararmos por aqui, senão muitas pessoas abandonarão essa leitura, mestre. Seremos queimados na fogueira da Inquisição moderna. Ambos sorrimos de forma descontraída e Hermes atalhou: talvez aconteça algo pior, Roger, como alguém afirmar que estás obsediado por maus espíritos, ou por espíritos do mal, e que as minhas palavras são de um espírito fascinador. Depois de alguns instantes de abraços, risos, Hermes voltou-se
para mim e falou com seriedade. Estás ampliando a tua consciência, meu querido irmão. Fico feliz por isto. Nós precisamos de um canal que rompa paradigmas e compreenda um tanto mais além. O trabalho é árduo, pois não iremos chover no molhado, como tu dizes. Desejamos abordar neste livro temas polêmicos, como, por exemplo, a submissão às convenções sociais, religiosas. Somente se estiveres preparados para romper teus preconceitos é que conseguiremos realizar uma obra verdadeiramente revolucionária. Estás pronto, meu amigo? Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando as aves que sobrevoavam o lago, mergulhavam como flechas para abocanhar peixes. Na espiritualidade, meu amigo, isto tudo. Me perguntei se aquilo era real ou se era mais um recurso de minha mente para compreender as sensações espirituais ao meu redor e pedi a Deus que me permitisse colocar tudo na forma clara, inteligível para os leitores. Depois de alguns momentos de hesitação, falei com uma voz um tanto insegura. Nasci para isto, não foi o que dissestes? Claro que também para tentar aplacar os demônios que vivem dentro de mim. Mas entrei na matéria para escrever o que os outros ainda receariam escrever. Não é verdade? Hermes manteve-se em silêncio e somente sacudiu a cabeça em sinal afirmativo. Eu suspirei, de ombros caídos, e disse: se é para isso que estou aqui, vamos até o fim, Hermes. Custe o que custar. O nobre mentor colocou a mão sobre meu ombro e falou: desde o nosso primeiro passo, o livro A História de um Anjo, nós estamos te trabalhando para que o momento, para este momento que é chegado. Na verdade, estamos preparando também os leitores, cada um de nós que estamos aqui agora. Porque toda transformação exige um período de transição, uma ponte que una as extremidades. Os nossos 6 livros iniciais foram um belíssimo período de adaptação para ti, meu amigo. E para os leitores, Bernardito, senta aqui, vem cá. Senta. Ó, quietinho, não bagunça o volume, tá? Perninha aqui. Ó, fica bonzinho, tá? Pode ser? E a mãozinha, o que tá fazendo aí? Deixa eu ver, dá a mãozinha. Não, não pode fazer bagunça, deixa aqui. Tá bom? Posso continuar? Sim. Fiquei em silêncio por alguns instantes, observando as aves que sobrevoavam o lago e mergulhavam como flechas para abocanhar peixes. E perguntei se aquilo era real ou se era mais um recurso de minha mente para compreender as sensações espirituais ao meu redor. E pedi a Deus que me permitisse colocar isso tudo de forma clara e inteligível para os leitores. Depois de alguns momentos de hesitação, falei com uma voz insegura. Nasci para isto, não foi? Claro que também para tentar aplacar os demônios que vivem dentro de mim. Mas entrei na matéria para escrever o que os outros ainda receariam escrever. Hermes manteve-se em silêncio e somente sacudiu a cabeça em sinal afirmativo. E suspirei, de ombros caídos, e disse: se é para isso que estou aqui, vamos até o fim, custe o que custar. Né? Bernardito, vamos fazer uma prece? Vamos? Aqui, vem cá, senta aqui. Não, Bernardo, senta direito.
Não, aí, ó, na cadeira, na cadeira. Senta. Oh, desculpa, tá? Aqui, ó. Não, fica bonitão. Bonitão, fica bonito. Não, tá bom. Faz a prece. Gostei. Aí você vai falar também. Pai nosso que estás nos céus. Não, falar bonito. Fala. Santificada. Não, falar bonitinho, senão a pessoa vai falar assim. A pessoa vai falar assim, fala tudo errado. Pode ser? Santa. Pai nosso que estás nos céus. Vai, ajuda, vovô. Pai nosso que está no céu. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o nosso nome. Fala direitinho. Santificada seja o nome. Seja feita a vossa vontade, Seja feita a nossa vontade. assim na terra, Como no céu. o pão de cada dia, O pão de cada dia. dai-nos hoje e sempre. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Obrigado por todos vocês estarem ouvindo a gente. Fala. Obrigado. E obrigado pelos amigos espirituais que estão ajudando a gente. Vem cá, Gabriela, ajuda aí. Aqui, vem cá. Tá acabando já, senão... Não, bem, aí vai ficar feio. Ajuda aí, vem cá, Gabriela. Vem cá, por favor. Aí vai ficar feio, porque vai ficar você só a voz. Aqui, ó. Vem cá, por favor. Vem. Atrapalho. Não vai ajudar a vovô? Ajuda eu, Gabriela. Vem cá. Ah, você está ensinando coisa feia para ele. Vem cá. Vem aqui, senta aqui. Não pode ensinar coisa feia pro seu irmão, tá? Vem cá. Não, Bernardinho, ó. As pessoas vão ver aí e vão falar assim, nossa, coisa feia que tá fazendo. Aí, vamos fazer a prece, Gabriela? Você faz também? Fala assim, protege minha mamãe. Vai. Ajuda. Protege meu papai. Protege a vovó, o vovô e todas as pessoas que estão ouvindo. Vamos? E agora? Eu tô sorrindo. Fala tchau então pra gente poder ir embora. Tchau pra vocês. Fala tchau, Gabriela. Tchau. Até mais. Obrigado por tudo. Aí, pronto. Aí.